Muito bem, voltamos com o nosso Além da Notícia desta noite. O tema é o momento político brasileiro e eu gostaria de anunciar aqui aos nossos convidados que a gente tem aqui perguntas muito bem selecionadas pelo nosso público qualificado, hein? Obrigado a você que está mandando perguntas para cá. Deixa eu começar antes aqui, uma de âmbito econômico, doutor Carlos. Sou aposentada, pergunto se a imprensa secular está causando terrorismo psicológico nas pessoas, dando tons agravantes quanto a essa crise, pois nos dia a dia as pessoas continuam comprando, se divertindo e etc. É a dona Maria de Lourdes Alcântara, de Piranguçu, Minas Gerais. Pois é, dona Maria de Lourdes, nós comentamos aqui que a economia está em absoluta tranquilidade. Depois do primeira quinta-feira ali com uma certa turbulência natural de curto prazo, hoje, que é a quinta-feira seguinte, já estamos com a economia acalmada, os investimentos continuam, os processos de transformação das instituições continuam ocorrendo, o emprego está se recuperando, paulatinamente, gradualmente. E claro que a gente está falando, nesse momento, a economia não está mais piorando, é isso que a gente quer dizer, não é? Porque a situação é caótica, né? Não é caótica, não. A economia vem melhorando pelos indicadores antecedentes. Eu digo, analisando sobretudo o número do desemprego, né? Mas o desemprego, aí tem uma tecnicalidade. O índice de desemprego, ele mede a proporção de pessoas que procuraram emprego naquele período, ou seja, quando houve uma contração econômica como nós tivemos, o que acontece? O número de pessoas que vai procurar emprego aumenta, por várias razões, até porque as pessoas familiares perderam o emprego, porque o salário reduziu-se. Então, aí, a proporção entre os que não encontraram emprego e procuraram, ela tende a aumentar. Ou seja, a taxa de desemprego aumenta, mas o emprego está aumentando. Paulatinamente, lá um pouco mais para frente, a taxa de desemprego começará a cair. Então, tem uma tecnicalidade, uma coisa que não precisa explicar. A taxa de desemprego está subindo, porém, a situação já está melhorando, porque a geração de empregos já está mostrando melhora e tudo mais, ou seja, é clara a recuperação da economia, que independe de governo. Quer dizer, o presidente aí pode sair, obrigado, e a economia vai continuar muito bem, está se transformando, então ela não se preocupe e naturalmente sempre há uma notícia que pode causar uma certa preocupação, mas não, a economia, todos os indicadores, quer dizer, o exame de laboratório está bom. Muito bem. Bom, vamos mudar de assunto agora e vamos falar sobre o triste episódio de ontem na Esplanada dos Ministérios, Congresso Nacional. Eu trago aqui a seguinte informação que é recente agora. A Esplanada teve um prejuízo milionário com a depredação de ontem e teve até furto, um prejuízo calculado pelos ministérios na casa dos R$2 milhões e que pode aumentar ainda. Outra notícia também já é que a AGU, a Advocacia Geral da União, repassará todo o custo da depredação de ontem às centrais sindicais que promoveram as manifestações, a CUT, a Força Sindical e outros que talvez estivessem juntos. E agora é o que as pessoas estão esperando que a gente comente aqui, o que aconteceu ontem em Brasília, o que significou aquela convocação das Forças Armadas, mas antes disso, o episódio que gerou a convocação, que foi aquela depredação, aquela onda que, não sei, o senhor chegou a ver aquilo, doutor Carlos Eduardo, em algum momento da história do Brasil, aqui em Brasília? Algo semelhante? Naquele ponto não, mas nós tivemos no final do Plano Cruzado, em 1986, final do ano, novembro, depois das eleições que o governo ganhou, o PMDB ganhou, o presidente Sarney decretou um tarifaço, toda uma mudança no programa. Houve um quebra-quebra aqui em Brasília, eu não vi, porque eu estava viajando para o exterior, mas houve um quebra-quebra muito forte, muito forte. O de ontem atingiu o Museu da República, a Catedral de Brasília, com também a Cúria, com câmeras da Cúria e luzes. Houve também em 9 ministérios depredações e gravíssimas. Bom, mas vamos lá. Qual a sua visão do acontecido de ontem, Pucci? Eu acho que ontem foi uma sucessão de erros de todos os lados. Eu acho que, primeiro, a gente não pode fazer uma análise aqui, de um lado estavam os bonzinhos e do outro estavam os vilões, independente de qual lado você queira colocar qualquer um dos dois. Eu acho que foi uma sucessão de erros. Primeiro grande erro
é você não botar uma força policial suficiente. Não, o governo não esperava, o governo de Brasília não esperava aquela quantidade de pessoas. Então, você teve ali um rompimento naquela primeira barreira inicial, onde se fazia a revista dos manifestantes. Então, no momento em que rompe aquela barreira, na verdade, ele já se perde o controle de toda a manifestação. E, do outro lado, você tem um erro talvez maior, a pessoa achar que manifestar é depredar o patrimônio público. É um equívoco total do que seria uma manifestação. É claro, hoje a gente viu muitas pessoas comentando, mas não se mudou nenhum país sem o uso da violência. Não, eu acho que a gente não está mais na França da Revolução Francesa, a gente não está mais em determinados períodos que realmente não havia a comunicação, o canal de comunicação com os governos. Nós vivemos uma democracia. Você tem o canal de comunicação, você tem os partidos de oposição, então eu não preciso quebrar o patrimônio público para me fazer ouvir. Então, o erro, primeiro, não houve um planejamento para essa manifestação por parte do governo. Erro segundo, a visão totalmente equivocada de quem vai para a manifestação para fazer quebra-quebra ou achar que isto realmente dar a sua opinião sobre o momento. Eu tenho certeza absoluta, o número de pessoas foi muito grande e se não tivesse havido a violência que houve, hoje os jornais inteiros comentariam o enfraquecimento ainda maior do presidente Temer e não o quebra-quebra, que foi o tema do dia hoje. O pior dos mundos... Tem toda a razão. Esse comentário do professor é perfeito. Nesse evento de final de 1986, um comentário que eu ouvi foi exatamente esse. O governo não tinha colocado na rua a força suficiente para não precisar usá-la, porque ela era muito numerosa e muito forte. Ou seja, o melhor uso que você faz da força é mostrá-la em grande escala para que você não precise usá-la. Então, tem toda a razão. Colocado uma força insuficiente, você acaba tendo que usá-la. E aí ocorre isso. Tem toda a razão. Agora, não sei se lá foi... Não, eu acredito que dessa vez, ontem, tenha sido até pior do que o que aconteceu em 1986. Eu tenho aqui apenas uma especulação, que hoje, analisando os fatos e ouvindo também muita gente, é de que o que teria provocado essa manifestação, inclusive assim, tão violenta e agressiva, teria sido a insatisfação da classe sindical com a aprovação não mais obrigatória do imposto sindical, ou melhor, aquela reforma que foi feita, de que agora tira-se a obrigatoriedade do imposto sindical e de que esse imposto sindical é o sangue nas veias das centrais sindicais. E que o que se comentava hoje é de que, promovida por essas centrais sindicais, a manifestação, inclusive com pessoas armadas com as bombas, armadas com armas, de fato, brancas ou não, ontem estariam sendo manipuladas também por estes membros dessas centrais sindicais. E o pior de tudo foi que escutei isso, relato de um repórter de uma rádio grande de São Paulo, dizendo que estava dentro do Congresso Nacional, enquanto estava acontecendo esse quebra-quebra lá fora, e ele ouviu um parlamentar de um desses movimentos de esquerda, desses partidos de esquerda, que apoia a manifestação, dizer o seguinte: está vendo, Coxinha, como é que se faz manifestação? É do jeito que nós estamos fazendo lá fora, não é dando flores e nem fazendo dancinhas. Ouvir isso de um parlamentar já seria causa desse parlamentar nem voltar mais, nunca mais ao Congresso Nacional. E esse repórter de uma grande rádio disse que ouviu um parlamentar de esquerda provocar um outro com esta frase. A frase é lamentável, só queria fazer um ponto. O ponto do imposto sindical me parece bastante equivocado. Por quê? A quem atrapalha a extinção do imposto sindical? Aos profissionais dos sindicatos. Porque o trabalhador, o que acontece se não houver esse imposto sindical? O sindicato vai ter que se mostrar útil de verdade para o empregado, para os empregados. Então, eles se sindicalizarão e pagarão as suas mensalidades, porque ele já tem que pagar o imposto sindical. Então, ele paga, em vez de pagar o imposto sindical, ele vai pagar aos sindicatos que prestarem, de fato, um serviço concreto para ele. Ou seja, estimula o sindicalismo mais efetivo, o sindicalismo eficiente e eficaz. Ou seja, não prejudica os empregados a extinção do imposto sindical. Porque não mata os sindicatos, pelo contrário, os sindicatos vão ter que conquistar a sua clientela. E se eles forem, de fato, importantes, os empregados vão pagar. Se não forem, não vão pagar.
Então, isso me parece um argumento que... O Pucci, eram 1.000 ônibus, segundo hoje também reportagem, 1.000 ônibus de luxo que trouxeram esses trabalhadores de várias partes aqui da região e de outros estados vizinhos. Como é que você analisa também tudo isso? Eu acho que, bom, esses ônibus todos sabem que foram pagos pelas centrais sindicais, trouxeram essas pessoas para se manifestarem em Brasília. O problema, Arnaldo, é essa frase, como você disse do deputado, eu acho que é aí que está o erro de análise muito grave que é feito. Porque se você vê uma mudança, que isto pode reverter, inclusive, não para aquilo que eles almejam, que seria, por exemplo, ou parar a reforma, mudar a reforma, ou derrubar o Temer. Por quê? Porque para a opinião pública, na verdade, a razão foi perdida no momento que a violência ela começou. Então, eu vi hoje várias pessoas comentarem comigo, não questionarem a legitimidade do Temer ou a capacidade do Temer continuar, ou se a reforma deve ser ou não, mas justamente comentando o quê? Olha, a violência de ontem foi respondida, ou deveria ter sido até mais respondida ainda pelo governo. Não se pode deixar esse tipo de situação. Eu acho que o sindicalista no país, ou quem almeja, não vou citar os sindicalistas, mas quem pensa dessa forma, que a baderna é a melhor forma de conquistar apoio da população, está cometendo um equívoco muito grande. Só para encerrar esse pedaço, a Avenida Paulista, durante o processo de impeachment da ex-presidente Dilma, se colocou quase 2 milhões de pessoas na Avenida Paulista e não houve quebra-quebra. Em Brasília se botou mais de 100 mil pessoas na esplanada e não houve quebra-quebra. Ou seja, a gente realmente tem que parar de pensar que manifestação é violência. Vou repetir aquilo que eu falei. Eu não vivo na França pré-revolucionária. Eu vivo num país democrático onde há canais de comunicação. Tem toda a razão. Brevemente, e o que significou a convocação das Forças Armadas pelo presidente Michel Temer? Foi exagero? Não, auxílio de necessidade. Eu achei um erro. Eu achei que ele exagerou neste momento por 2 motivos. Primeiro, porque quando as Forças Armadas chegaram, você já tinha um processo de desmobilização daquela manifestação. Então, isso eu acho. Mas ainda mais erro, porque ele dá munição ao discurso de golpe. Esse discurso que os partidários da ex-presidente tentam ainda empurrar de que foi um golpe, processo de impeachment, que não sabemos que não foi. Foi um processo legítimo de impeachment. Só que ao momento, mesmo que não seja para isso que ele quis, mas isso deu munição a esses que ainda tentam empurrar o discurso de golpe para usar. Olha, tá vendo? Já se está chamando o exército para isso. Desvirtuou-se. E por que o senhor concorda que ele agiu corretamente? Agiu corretamente, porque havia um processo não crescendo, como as forças policiais tinham sido colocadas de maneira insuficiente, aí tiveram que atuar e a confusão começou a ficar muito grande. Eu entendo perfeitamente que o governo, a pedido, aliás, do presidente da Câmara, tenha chamado o Exército. Não tem nada a ver com golpe. É claro que as pessoas exploram, mas isso é natural da vida. As pessoas exploram isso, mas é um argumento absolutamente equivocado, não tem nenhum sentido. A sociedade tem seus meios de comunicação, se comunica, quer dizer, tem os meios de levar os protestos. Agora, naquela hora de aflição e onde o processo podia se tornar incontrolável, na minha opinião, eu teria feito provavelmente a mesma coisa. Para concluir, senhores, aqui 30 segundinhos para cada um. O que os senhores agora desejam que aconteça no nosso país nesses próximos dias? Pucci. Eu só vou pedir uma coisa que eu tenho pedido muito: respeito à Constituição. Já falei isso aqui, vou continuar a insistir. Nós precisamos respeitar as leis constituídas deste país, a própria Constituição Federal. Nós não temos que ficar mudando leis ou Constituição ao bel prazer das crises. Nós temos que amadurecer politicamente e entender que a saída da crise está no texto constitucional. Chega de aventura política, chega de aventura constitucional no Brasil. E isso quer dizer um não ao pedido hoje que está aí de muita gente, eleições diretas, eleições gerais, etc., né? Mudança constitucional, não. Se for para isso, também não. Exatamente. Nós temos o nosso exemplo de agosto de 1961. Mudou-se a Constituição, implantou-se o regime parlamentarista, só talvez tenha apressado o processo para a intervenção militar. Agora, o que eu desejo é concordar, então, vamos seguir a legislação posta, como disse o professor. Isso aí não tem a menor dúvida. Além disso, eu diria o seguinte: é preciso que isso ande, não fique toda a vida aí essa situação incerta, etc. Era preciso realmente, sem nada contra, mas o presidente da República deveria entender que não tem mais autoridade. Deveria não continuar. Ou renunciando,
Não sei por que ele precisa esperar o dia 6. E agora, enquanto isso, talvez ele pudesse apenas dar um tempo para que as lideranças do país, não só as políticas, mas todas as empresariais, as sindicalistas, etc., encontrassem uma forma, um nome para a eleição, ou 2 nomes que pudessem disputar uma eleição indireta no Congresso. Aí você teria que ver, quer dizer, teria que ser um nome não politicamente forte, para que não tivesse iniciativas ou ideias novas, mas de grande envergadura moral. Então, esse, a meu ver, seria o perfil ideal, mas que encontrasse um nome e fizesse essa substituição logo. Não há condição de continuar esse processo patético, essa agonia. Mas isso os partidos já estão fazendo e já estão trabalhando muito nomes, já vendo a quem indicar numa eleição indireta. É possível aí nos próximos dias, quem sabe nos próximos meses. Muito bem, quero aqui agradecê-lo. Valdir Putz, mais uma vez, obrigado, foi bom tê-lo aqui. Eu que agradeço o convite, estou à disposição. Doutor Carlos Eduardo, obrigado também. Agradeço o convite mais uma vez, foi um prazer estar com você e com o professor Putz, que é sempre um diálogo muito construtivo e eu aprendo muito. Obrigado. Obrigado. E a você de casa também, a nossa gratidão por estar mais uma vez aqui na TV Canção Nova e ouvindo sobre esses temas, esses assuntos que nos ajudam a refletir bastante e nos movem a rezar pelo nosso país. Boa noite, que Deus abençoe e continue com a programação da Canção Nova.